primeiro deles é acesso à rede. Quando você faz acesso a banco, se você vai no banco de dados, código que conecta ao banco, né? Via rede, daí a gente vai usar algum protocolo de rede para conectar lá. Se você vai fazer conexões com APIs, chamadas de APIs. Eu vou usar HTTP e vou chamar um outro endereço do DNS interno da minha rede aqui, ou talvez uma API externa, sei lá. Se você tem serviços, sejam eles uma fila, seja ele um serviço WCF, no C Sharp, no .NET, ou talvez se for um serviço de RPC, por exemplo, mesma coisa. Qualquer coisa que você precise de comunicação de rede para acessar, você não deveria testar. Acesso a disco é a mesma coisa. Então, se eu tiver que buscar um arquivo físico dentro do meu servidor, ali, por algum motivo específico, eu preciso ler alguma coisa de um arquivo. Se eu preciso testar configuração, né? Preciso carregar um arquivo de configuração e fazer uma leitura nele, passar parâmetros para a minha aplicação. Acesso a disco também não deve ser, não deve passar pelo teste de unidade. Por que, que isso é um impeditivo? Né? Por que, que não deixa a sua execução automatizada acontecer? Porque nem sempre, dentro da sua execução automatizada, você vai ter acessos a recursos de rede ou a recursos do disco. Geralmente essas ferramentas elas são limitadas, você não pode fazer acessos lá. Isso também prejudica de outras formas. Se, por exemplo, você está trabalhando em equipe, eu sempre digo que trabalhar em equipe é bem diferente. Quando você programa profissionalmente, você trabalha com programação, dificilmente você vai trabalhar sozinho ou sozinha aí. Se você está aprendendo, você está fazendo um curso, é só você com você mesmo. Então você pode fazer as coisas do jeito que você quiser, porque você vai rodar na sua máquina. Quando você trabalha em equipe, tem um monte de problemas para resolver. Você vai jogar isso aqui num repositório, num GitHub da vida, por exemplo. Se outra pessoa baixar esse projeto, tentar rodar na máquina dela, rodar com os testes lá, se o seu teste está fazendo um acesso à rede, pode ser que a pessoa não tenha acesso nessa rede, pode ser que o caminho do disco dela é diferente do seu. Tem um monte de outras coisas. Então, o seu teste de unidade, ele precisa ser sempre determinístico. Se você baixar o seu código e mandar executar, ele precisa executar sem erros. Essa é uma grande característica do teste de unidade. Então, é diferente, por exemplo, do teste funcional, onde você precisa de ambiente, você precisa de um monte de coisa. Teste de unidade, não. Você baixa na sua máquina, executa e ele roda. Se você baixar na máquina do seu coleguinha do lado ali, tem que acontecer a mesma coisa. Se você baixar esse código num servidor, é a mesma coisa, ele tem que executar sem problemas. Isso é uma característica importante. Se você furar, você vai gerar problemas de execução. Seu teste não pode ficar dando erro dependendo do lugar onde você roda. Baixou na máquina, ele executa. Isso é bem importante. Vamos ver uns exemplos aqui, só para você se ligar e entender direito como que essa coisa funciona aí. Eu tenho aqui uma classe que é um command handler, é uma classe de fluxo de negócio que faz o cálculo do pedido. Então ele vai chamar aquele método que a gente viu lá, que faz o cálculo do frete e tal. É aquele cara lá. Só que agora ele está encaixado dentro do contexto da aplicação. Então eu vou pegar aqui, eu recebo uma conexão com o MongoDB, que é o meu banco de dados. E aí eu vou fazer aqui algumas coisas. Né? Primeiro eu preciso recuperar, lembra lá como era o cálculo do pedido, né? Que eu tenho o valor mínimo do frete grátis aqui. Então, é a primeira coisa que ele faz. Ele recebe o número do pedido aqui no nosso comando. E aí ele faz uma recuperação desse pedido do banco de dados. É por isso que eu tenho aqui a conexão com o banco. Então, eu vou pegar aqui a connection, faço um find async. Se você não manja de MongoDB, nem de banco de dados, aí não tem o que fazer, dar uma pesquisada aí para você entender. Mas esse código aqui é bem simples. É muito fácil de achar ele em qualquer lugar que você pesquisar. Então ele vai fazer um find aqui pelo número do pedido e vai obter aqui o primeiro pedido da lista, com first order full async aqui. Ó. E aí, se ele não encontrar o pedido pelo número, ele devolve um response, que vai ter uma mensagem aqui, o valor total, né? Esse cara aqui. E aí ele vai colocar aqui uma mensagem de erro e vai retornar sucesso igual a falso lá. Se ele encontrar o pedido, aí ele vai chamar a minha API de produtos para poder pegar o valor mínimo do frete. Né? Quanto que é o valor mínimo para você poder ter frete grátis. Então ele vai chamar essa API do produto que está nessa URL aqui da minha máquina.
Obviamente aqui isso aqui é um exemplo, né? Eu espero que você não faça isso dentro da sua aplicação, coloque hard-coded aqui dentro do seu código. Você vai pegar no arquivo de configuração. E aí ele faz a chamada aqui com o HTTP client, né? Ele vai dar aqui um get from JSON async. E aí ele vai retornar uma classe produto. Essa classe aqui vai ter o valor do frete mínimo e eu consigo chamar o calcular valor total, que é aquele método que você já viu lá atrás. Ele vai retornar o valor total e vai devolver aqui no response com sucesso igual a true, sem mensagem de erro e o valor total, né? Uma classe até simples se a gente for analisar aqui. Lembrando aqui também que isso é um exemplo, né? De novo, isso aqui não é a melhor forma de você usar o HTTP client, tem outras formas melhores, mas é só um exemplo para você entender o meu ponto aqui. Ó. Então, gerei um teste para esse cara aqui. Veja que aqui dentro desse teste eu tenho algumas complexidades para resolver. Então, tem N formas de você resolver essas complexidades. Eu escolhi uma delas aqui para resolver. E a forma que eu escolhi foi conectar ao banco. Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa minha classe aqui é MongoDB-Context, né? Ela é implementada aqui numa outra classe minha, que é o pedido DB-Context. E aí aqui, ó, na inicialização do meu teste, eu vou carregar o meu arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é o mesmo que a aplicação usa, app-settings. E aqui eu tenho um connection string do MongoDB. E aí aqui eu estou fazendo a construção do meu iConfiguration aqui. Se você não conhece isso aqui também, dá uma pesquisada aí no Configuration Builder. Mas é o que a sua aplicação faz quando ela sobe. Ou se você quiser fazer uma aplicação com arquivo de configuração, que seja console application, por exemplo, né? Você vai ter que implementar isso aqui também. E aí ele chama esse inicializador aqui, tem o test initialize, né? Ele vai passar aqui em todo, sempre antes de rodar um test method. E aqui eu estou rodando. Eu deveria retornar pedido não encontrado. Então eu vou cair aqui na primeira situação. O que é essa primeira situação? Eu preciso fazer uma consulta no banco e eu preciso mandar aqui um código de pedido que não existe. Ele vai me devolver aqui pedido não encontrado. Então esse é o primeiro teste que eu vou fazer. Vou mandar aqui um valor 0 e ele vai mandar para mim aqui, ó, pedido não encontrado. O segundo teste deveria calcular valor total. Então eu vou simplesmente pegar um pedido que já existe e ele vai passar por aqui, né? Não vai cair nesse if aqui. E aí ele vai chamar a minha API de produto aqui para fazer o cálculo do valor total. Então eu tenho aqui uma API rodando desse outro lado aqui nessa outra solution. Uma API de mock, só para a gente ver ele executando. E eu tenho também um banco de dados já carregado. Então, esse pedido aqui 555, ele já existe. E aí, se eu rodar os meus testes aqui, você vai ver que ele vai se conectar ao banco. Vamos pegar aqui, ó, teste com acesso à rede do disco. Vamos rodar o segundo teste, que aí você consegue ver. Eu já tinha rodado eles previamente aqui, né? Veja que ele está verdinho aqui, mas vamos rodar ele de novo. E olha só, ele passou, então ele realmente fez a consulta lá e executou. Vamos rodar ele aqui na mão, só para você ver ele executando. Então olha só, vai instanciar aqui vai executar aqui o handle, né? E aí ele vai pegar a collection, vai fazer aqui um find async. Então eu estou realmente indo até o banco. Ele fez a consulta, retornou aqui um cursor. E aí ele me trouxe aqui um pedido. Esse pedido está cadastrado no meu banco local do MongoDB. A minha API está rodando nessa porta, então ela está ativa. E aí ele passou por aqui, ó, vai fazer um get from JSON async. Essa API vai retornar um produto, ó, e me retornou aqui, ó, o valor do frete mínimo. E tudo funcionando, tudo lindo e maravilhoso, certo? Então a gente tem um teste. Eu fiz o teste rodar aqui como se fosse a aplicação. E o teste passou. Agora vamos supor que, por exemplo, eu não tenho essa API rodando mais na minha máquina. Eu vou parar aqui a execução dessa API. E vamos rodar agora o teste de novo para a gente ver o que acontece. Mesmo teste, só que agora a API do produto ela não está online. Eu parei o debugger aqui e o Visual Studio não está mais rodando. Vamos ver o que acontece com o nosso teste. Olha só, o teste quebra. E aí, se você ver aqui, ó, nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destinos recusou ativamente, que ficou em português, né? Às vezes é meio esquisito. Mas, ó, localhost 5149 não estava ativo.
Significa que não tinha ninguém escutando nessa porta aqui, ó. Ou seja, se você estiver numa máquina onde não tem essa API rodando nessa porta, seu teste quebra. Ele não vai funcionar. Então, não adianta você fazer um monte de teste que testa suas conexões HTTP, que testa suas conexões de banco de dados, porque vai dar pau. Se você não tiver acesso ao banco de dados, por exemplo, também vai dar erro. Aqui, ainda dá um desconto se você fizer esse tipo de teste na sua aplicação, provavelmente ele vai funcionar. Porque eu estou carregando aqui o arquivo de configuração da própria aplicação e ele vem parar no meu diretório de compilação do projeto de testes. Mas em vias normais, se por exemplo você tiver que carregar um arquivo do C2 pontos, ou sei lá, na sua máquina ele está no E2 pontos, não no C2 pontos. Na máquina sei lá, no servidor, não tem o E2 pontos. Na máquina do coleguinha do lado também não tem o E2 pontos. Lá é D2 pontos. E aí o arquivo mudou de lugar. Então, para eu poder rodar esse teste, eu preciso baixar o fonte, fazer uma alteração no teste e botar ele para rodar. O teste de unidade não pode ter esse tipo de configuração. Você precisa que ele seja baixado em algum lugar e execute, independentemente do que tem no servidor. É claro que algumas dependências a gente vai ter. Então, por exemplo, precisa ter .NET. Se não tiver o .NET lá, não vai rodar. Mas as próprias dependências da sua aplicação são resolvidas pelo Nugget. Ou Nuget aqui, não sei exatamente como pronunciar. Mas ele vai resolver, o gerenciador de pacotes. Então ele vai baixar e vai resolver as dependências para você. Exatamente por isso, porque eu só preciso que ele resolva essas dependências para mim. Mas não posso ter acesso à rede, não posso ter acesso ao disco. Em nenhum dos seus testes de unidade. Essa é uma coisa muito importante e que tem muito dev que não entende exatamente por que isso não pode ser testado. É por isso, você tem que baixar e executar. Se eu tiver que fazer algum ajuste, se eu tiver que levantar um serviço, aí não é mais teste de unidade. Aí é um outro tipo de teste que está fazendo lá.